Olha só, o sucesso, ele pode colocar um líder dentro até mesmo de uma cerca, sabia? Sucesso na questão de cargos e funções que ele tem alcançado, ou quem sabe o tanto de atividades e eventos que ele faz, ou a quantidade de pessoas que ele lidera. O sucesso apenas nessas áreas pode colocar esse líder dentro de uma cerca, tornando o líder inacessível. E essa é a diferença da liderança qualitativa. A liderança qualitativa, a liderança cristã qualitativa, ele não fica cercado por eventos, não fica cercado por cargos e funções, por quantidade. Ele precisa melhorar sua própria qualidade e melhorar a qualidade desta quantidade, dos eventos, das atividades e até mesmo dos cargos e funções. É aí que a sua liderança perde o sentido, quando você está nessa cerca, segundo Mageli. Vai perdendo o sentido do porquê você lidera. Tornar-se líder pode ser uma necessidade. Manter-se líder tem que ser um propósito nosso, segundo o próprio Mageli. Então, há uma necessidade de uma liderança. Eu vou lá e atendo essa necessidade. Agora, qual é o meu propósito quando eu estou cumprindo essa liderança? É zelar por ela. O meu propósito é manter-me líder, não em cargos, não em funções, não em atividades, em eventos, não mantendo quantidade, mas manter a minha necessidade, a minha forma de atender a necessidade das pessoas. Liderar é ser necessário, é ser importante a outras pessoas. Para eu manter o propósito da liderança, eu tenho que manter o propósito de atender às necessidades dos meus liderados. Eu tenho que manter a minha importância para as outras pessoas e não manter a minha importância para mim mesmo. É importante que eu mantenha-me líder. Não, é importante que eu mantenha a minha liderança. E o propósito da minha liderança é atender a necessidade das pessoas. Qual é o desafio de uma liderança situacional? Tem uma situação e eu vou liderar dentro daquela situação, que foi o que Asa, por exemplo, ele fez. Eu coloquei aqui pelo menos 7 desafios de uma liderança situacional, que é uma liderança bem ensinada hoje em alguns cursos. O primeiro desafio de uma liderança situacional é diagnosticar o problema. Lembra da frase que eu falei de Covell na aula inicial? É subir na árvore, enxergar lá do alto, em grupo, a situação e falar, estamos na mata errada. Então, é diagnosticar o problema. Esse é um desafio da liderança situacional. É um desafio para você que está numa situação de liderança, numa situação adversa, e você precisa atender às necessidades dos seus liderados. Então, você tem que diagnosticar o problema. Cuidado para não ficar procrastinando, empurrando com a barriga achando que o problema vai se resolver sozinho. Dê nome para o problema, enxergue o problema. Esse é o primeiro desafio. Diagnostique o problema, a situação. Segundo desafio da liderança situacional é analisar as ações necessárias. Porque se eu já diagnostiquei o problema, eu tenho que ter as ações necessárias. Eu tenho que analisá-la, não é tomar qualquer ação. Analiso as ações necessárias. Eu ouço a minha equipe de liderança, se eu a tenho, ou se eu não a tenho, monte uma. É muito importante você não liderar sozinho, você montar uma boa equipe, ouvir, ver as ações necessárias e analisar as ações necessárias, porque algumas ações perdem muito tempo, outras acabam não resolvendo o foco do problema, só parte do problema. Então, analise as ações necessárias. É importante, é um desafio para a liderança situacional. O terceiro desafio seria distribuir bem as tarefas. Quem vai fazer o que para resolver o problema? Cuidado para não ser aquele tipo de líder soberbo que acha que só você pode resolver os problemas e cada um vai resolver a sua forma. Não significa que então cada um faça o que quer. Tem que ter um parâmetro, um critério, mas cada um vai ter a sua maneira. Então,
tenha essa confiança de distribuir bem as tarefas para as pessoas te ajudarem. Não faça sozinho. Liderança cristã qualitativa é uma liderança que sabe também distribuir as tarefas para que as pessoas ajudem também na resolução de problemas ou na criação de outras coisas boas para o grupo, tá bem? Uma outra coisa importante, um outro desafio dessa liderança situacional, que é o quarto desafio, é ter capacidade de adaptação. Cuidado com essa mania de não, eu sou assim mesmo, eu não mudo o meu jeito, é a minha maneira de falar, o meu jeito de ser. Cuidado, tenha capacidade de se adaptar a uma situação. Eu não estou falando para você se conformar, entrar na forma de uma situação, mas adaptar-se à situação. Qual é a situação que você está vivendo agora, no momento com o seu grupo? Adapte-se a essa situação, faça a ancoragem nessa situação para que você aprenda a sair desta situação. Deus fez isso com Ezequiel, quando levou ele em visões no vale de ossos secos. O Ezequiel teve que se adaptar à situação que ele estava vivendo naquele momento. O que você está vendo? Um vale de ossos secos. Levando para o povo de Israel, onde o povo está, um vale de ossos secos. É daqui em diante que nós vamos trabalhar. Cuidado para não ficar trabalhando em cima de utopia, tá? Não, na verdade nós somos só vencedores, não passamos por problemas. Cuidado para não ficar criando esses positivismos que não vão ajudar você a sair da situação ruim no seu grupo e nem tirar o seu grupo da situação, tá bom? Então tenha a capacidade de adaptar-se à situação, de entender a situação. Se é no vale de ossos secos, é dali que você vai sair, tá bom? Quinto desafio da liderança situacional é ter uma comunicação diversificada. Saber se comunicar com todo mundo, desde o mais novo ao mais velho, do mais intelectual ao menos intelectual, do que tem cargo e o que não tem cargo, que é muito ativo e pouco ativo, que tem uma agenda mais aberta, que tem agenda mais fechada. Tem uma comunicação diversificada. Aprenda a se comunicar com todo mundo, aprenda a falar com todo mundo do seu grupo. Com a pessoa triste, alegre, todos eles precisam receber sua orientação. Então você precisa aprender a como falar com eles. Pense numa coisa, pessoas são como ilhas. Você está no seu barco, você é o líder, você precisa entrar naquela ilha. Não se entra na ilha por qualquer lugar. Imagina uma ilha rochosa ainda mais. Então você precisa aprender em qual é o momento da maré que você pode entrar naquela ilha e por qual lado você pode entrar para que seu barco não dê nas pedras, não bata nas pedras e vá a pique. Então muitos líderes às vezes se aproximam pelo lado errado de uma pessoa e depois falam, nunca mais eu quero contar com essa pessoa. Será que você não entrou pelo lado errado? E cada dia, cada horário é um lado diferente. Ah, mas essa pessoa vai ser sempre difícil? Não, por isso que nós trabalhamos já, que você vai se modificando e vai ajudando essa pessoa a se modificar também. Ela vai se tornando menos difícil, tá bom? Então tenha uma comunicação diversificada. Aprenda a falar várias línguas, tá bom? Esse é o quinto desafio de uma liderança situacional. O sexto desafio de uma liderança situacional é conhecer ferramentas de liderança. Saber quais são os instrumentos que uma liderança tem disponível para que possa liderar grupos. Por exemplo, esse curso é uma ferramenta de liderança, não é toda a ferramenta, mas é uma das ferramentas. Então você ter várias ferramentas de liderança, por exemplo, ter várias táticas, modelos, técnicas, já eu vou mostrar algumas para você. É importante você se instrumentalizar para que você consiga liderar, vencer os desafios dessa liderança em uma determinada situação. E sétimo desafio de uma liderança situacional é saber até quando usar esse estilo de liderança. Então eu me instrumentalizo com uma ferramenta, eu vou agir assim. Tá, mas até quando eu vou agir dessa maneira? Não é sempre da mesma forma que o grupo simplesmente vai seguindo e não vai ter problema nenhum. Grupos mudam, situações mudam e eu devo aprender a mudar junto com eles. Eu me adapto, mas não me conformo, eu não entro na forma com, tá bom?